Meus amigos, meus irmãos, que bom! Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Para o Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Uma alegria renovada esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Que maravilha nós podermos ter um momento com Jesus nesse cotidiano, nessa agitação da vida. Momento de estudarmos um pouco os ensinamentos do Mestre e deixar que Ele venha até nós, entre em nossa casa, sente ao nosso lado e fique principalmente conosco. Mais uma vez afirmamos, não tem problema fazer o Evangelho sozinho, não tem problema. Você vai fazer sozinho fisicamente, mas espiritualmente ali está o seu guia e outros benfeitores espirituais. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Vamos agora fazer a nossa leitura preparatória, livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É a mensagem, o capítulo 110, magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Registro de Lucas, no capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferece nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se deseja influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Ou seja, meus amigos, tudo depende da nossa essência, do amor que já temos, do amor que já emitimos, em função da prática do bem. Jesus era pleno amor, era a essência da plenitude do bem. E isso era o que fazia as pessoas ficarem maravilhadas perto dele e querer tocar sua vestimenta para se curarem. Então, se queremos desenvolver as nossas potencialidades psíquicas, é necessário, sobretudo, amar e servir ao próximo. Vamos agora elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, em conexão com as forças universais do bem. Jesus
guia e modelo da humanidade. Aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome, em nome de Deus nosso Pai, para a realização do Evangelho no Lar, para o qual necessitamos da intercessão vossa, através dos guias espirituais, para que aqui estejam a nos ajudar no entendimento das realizações, das reflexões aqui realizadas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o Evangelho no Lar, prosseguindo com os ensinamentos trazidos por Joana de Ângeles, hoje é o capítulo 8º, em que ela está a analisar o item 8 do capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, como que a gente vem estudando, né? O capítulo 2º, Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós teremos o item 8, que é uma instrução do Espírito que se coloca como uma realeza terrestre. O que a realeza terrestre nos diz? Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse, que carreguei comigo da minha realeza terrestre nada, absolutamente nada, e como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, bem acima mesmo, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Bem pequenos mesmo. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Depoimento realmente que serve não só para a realeza, né? Mas para todos nós que nos sentimos melhores do que os outros. Para se preparar um lugar neste reino é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram senão a sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são proveito na morada celeste, os únicos que podem a ele lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais.
uma rainha da França. Isso foi em 1863. É sem dúvida um depoimento, né, uma instrução coerente com os ensinamentos de Jesus, né? Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, é o convite para que a gente construa esse reino dentro de nós, em nossa vida ainda aqui na Terra, para que possamos assim merecer ingressar no mundo espiritual, nesse reino que ele nos fala. E lamentavelmente a gente vê hoje um crescimento muito grande de casas religiosas, né, que se dizem cristãs, que passam a fazer uma interpretação totalmente distorcida dos ensinamentos de Jesus e falam exatamente da doutrina do progresso, né, a doutrina progressista, baseada exatamente em prometer às pessoas, seus adeptos, o crescimento terreno, né? Prometem que vão adquirir bens materiais, vão ganhar mais, vão ter um carro na sua garagem, vai ter uma melhor casa e assim por diante. A gente sabe. Isso é lamentável porque muitos acreditam. Muitos acreditam porque têm ainda uma visão terrena da vida. A visão da vida futura que Jesus nos trouxe, essas pessoas não conseguiram ainda entender, assimilar. Então, em função dessa instrução que acabamos de ler, o que é que Joana de Ângeles nos apresenta no capítulo 8? De nome presunção. Ou seja, a gente sabe que presunção, a pessoa que é uma pessoa presunçosa é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que se julga superior, melhor do que os outros, a mais inteligente, a mais bonita, a mais capacitada, né? A gente sabe disso e que o mundo está cheio, né? Ela presume, baseada em fatos irreais, uma realidade que não é concreta. A gente, quando presume alguma coisa, a gente presume baseado na aparência, baseado assim, em detalhes. Eu presumo que aconteceu isso. No direito, por exemplo, é comum se ouvir dizer, baseado nos dados apresentados, o juiz presumiu que a vítima, né, ou que a pessoa, ela é inocente ou ela é culpada, né, até que se prove o contrário. Mas vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz sobre a presunção. Sutil quão traiçoeiro é miasma de fácil assimilação que produz danos graves nos tecidos delicados da alma. Herança dos vícios pretéritos de que somente a pouco se liberta, o espírito que empreende a tarefa do aprimoramento não deve poupar esforços contra inimigo vigoroso e disfarçado qual esse. Ou seja, é um traço que se traz, que foi, vamos assim dizer, cristalizado através de vivências de vidas passadas, certo? E que nós precisamos ter o empenho do aprimoramento para vencer, eliminar vamos assim dizer, essa característica nossa. Apresenta-se multiface e sabe afivelar máscaras de hedionda feição, sorrindo nas situações em que se vê descoberto e chorando nos momentos de que se deveria utilizar para a libertação, adquirindo forças novas com inusitada selvageria
para continuar os demandos a que se afeiçoa. Ou seja, quando o presunçoso ele é descoberto, ele ironiza, né? Ele ri com ironia, com sarcasticidade, né? Ou então ele chora, feito vítima, né? Mas adquire novas forças para permanecer agindo daquela forma. Reponta aqui na condição de melindre, em cuja exagerada suscetibilidade encontra campo para generalizar suas argumentações falsas com graves danos para quem lhe enseja. Ou seja, presunçoso é aquele que insinua, é aquele que tem a presunção de apresentar argumentações falsas em relação a uma situação ou em relação a uma pessoa, né? E isso gera muitos danos a quem aceita, né? A quem aceita aquela argumentação. Apresenta-se como ufania, ou seja, regozijo, exacerbada, e apropria-se dos requisitos morais daquele que lhes fazem vítimas, conquistando láureas à própria incúria, ou seja, láureas a própria falta de ação, né? Incúria quer dizer falta de ação. Mesmo que não faça nada, mesmo que não haja, ele vai ganhar aquelas láureas que pertencem a outro. Quando ele diz assim, exacerbado regozijos, porque ele se apropria dos requisitos morais daquela pessoa que fez vítima, ou seja, a pessoa é que é merecedora, a pessoa é que tem deveria receber as láureas, mas a pessoa presunçosa, vai se utilizar das argumentações falsas, indevidas, para trazer para si as glórias daquele feito, né? E vai se regozijar, né? Vai querer as láureas para si, porque é, acima de tudo, também uma pessoa dissimulada. Alma gêmea do orgulho é filho especial do egoísmo, inimigo sórdido de toda a construção moral do homem, comprazendo-se em desequilibrar e malzinar o outro, né? Ele é também discreto, enreda mentes vigilantes, soéis, maquina estranhos raciocínios que distrai os seus cultores. Ou seja, ela é aquela pessoa discreta, aquela pessoa vai maquinando, né? Vai sutilmente trabalhando para transmitir, para estabelecer estranhos raciocínios que vai distraindo assim os outros. Então, isso é o que Joana chama de presunção. Essas ações, a pessoa é muito, vamos assim dizer, ela é sutil, mas é ardilosa, é uma pessoa que vai manipulando os outros através dos comentários, né? Dos comentários, das argumentações falsas, e ela vai se implantando entre as pessoas, assim, com uma sutileza muito grande e com um viés de maldade. E Joana prossegue e nos diz: se alguém admoesta com carinho, objetivando ajudar, a pessoa presunçosa, é a presunção, instala malsã, odiosa irritabilidade no ouvinte
inspirando que ali encontra o mau caráter, desejando humilhar o indefeso lidador. Ou seja, quando encontra alguém de boa vontade, que quer ajudar com carinho, então ela age imediatamente de forma odiosa, de uma forma que vai irritar a quem está ouvindo e vai, sobretudo, dizer que o que está acontecendo ali é que aquela pessoa é um mau caráter, está querendo humilhar a ele, né? O indefeso, ele que se torna, aquela pessoa se torna indefesa, né? Quando o amigo convida ao serviço com mansuetude e outro amigo, ele a informar que aquele deseja deixe de fazer besta de carga. Gente, como a gente vê isso, né? Às vezes aquela pessoa está convidando alguém ou a ele próprio para um trabalho qualquer, né? Aí então ele vai dizer, não, isso é humilhante, está me querendo fazer besta de carga? Ou às vezes é com essa pessoa espalha muita desarmonia, né? Ambiente de trabalho, aí chega ali o responsável pelo trabalho, vai designar uma ação, uma tarefa para alguém. Quando sai, ele diz, olha, está querendo me humilhar, lhe fazer besta de carga. E é isso mesmo que acontece no cotidiano, quando o cotidiano a gente se defronta com alguém presunçosa. Se o patrão, por impositivo da ordem, observa o servidor descuidado, eis que a sua maléfica presença degenera o alvitre, fazendo que o reprochável subalterno se transforme em inimigo silencioso. Ele age de uma forma tão maligna, tão maléfica, essa pessoa, no ambiente onde se encontra, no ambiente de trabalho então, e aquela pessoa que recebeu a ordem ou a orientação porque o responsável achou que ele estava sendo descuidado, ele vai já espalhando a desarmonia, fazendo com que o subalterno se transforme em um inimigo silencioso. É uma coisa de muita maldade, é uma viciação mental, comportamental, muito danosa nos relacionamentos humanos. Quando o cooperador do serviço de elevação adverte o irmão de trabalho, por esta ou aquela razão, sua voz brada na acústica da alma. Ele toma essa atitude porque é com você. Quer dizer, a voz interior, né? Ele não admite ser advertido. E vai dizer, isso está acontecendo porque é com você. E às vezes, quando acontece uma advertência com um colega de sala, com um colega de trabalho, quando o cooperador do serviço sai, ele diz, isso ele só está fazendo porque é com você. Se fosse com alguém que tivesse um padrinho aqui dentro, se tivesse uma posição social diferente, ele não faria. É o espalhador, como se diz, de desarmonia. E prossegue arregimentando vítimas que lhe dão guarida às insinuações infelizes, até o desespero em que se verão abraços mais tarde. Abstente do convívio da presunção e arrebenta-lhe o cerco nefando. E a gente fica a pensar que tudo isso que Joana nos faz refletir, nós encontramos nos mais variados ambientes do relacionamento humano, até em casa, né? Ambiente de trabalho, onde se fala, onde existe muita competição. Até na casa espírita a gente se defronta com muito melindre.
quem já não vivenciou, né? Nós nos melindramos porque não somos vistos, não somos valorizados, não nos dão uma tarefa melhor de destaque. Queremos logo os trabalhos assim, mais diferenciados, como se houvesse. Não há trabalho diferenciado na Casa Espírita. Vamos falar da nossa realidade. Todos os trabalhos, todas as tarefas são enobrecidas, são relevantes. Às vezes nós não queremos ser da recepção, recepcionar as pessoas, entregar a ficha para o atendimento, organizar a biblioteca, organizar algum setor. É só aquela tarefa, não queremos, porque queríamos um outro trabalho que na nossa cabeça é mais relevante. A gente mal termina, mal conclui o estudo, né, que as casas espíritas têm, a gente já quer ir para um trabalho que requer mais experiência, talvez, que requer mais estudo. Aí não quer ir para o que a gente considera por demais simples. Aí eu lembro que logo que eu comecei no movimento espírita, frequentava um grupo e que tinha pessoa para abrir e fechar a porta, deixar as pessoas entrarem, né, se acomodarem. E ali essa pessoa ficava, distribuía mensagem, tirava a dúvida de um e de outro. E o Espírito disse certa vez que era um trabalho muito importante o que ela fazia. Porque ali chegavam pessoas com muitos conflitos, pessoas assim, com influências espirituais, muitas vezes desesperadas, e diante do impacto da presença dela, que ela fazia aquilo com muito amor, com muita seriedade. Logo cedo chegava para organizar as cadeiras, para selecionar as mensagens, e o Espírito disse que era um trabalho grandioso, que ninguém se dava conta. E aquela energia ia acalmando as pessoas, preparando as pessoas para a palestra que vinha, para o momento do passe. Então, a pessoa presunçosa é essa que quer humilhar, se acha melhor, a mais capacitada, a mais inteligente, a que mais tem conhecimento e quer sempre os melhores lugares, as melhores oportunidades. E Joana nos diz que é necessário combater a presunção ao nosso redor e principalmente em nós mesmos, porque isso é uma marca muito cruel que vem do nosso egoísmo, que vem do orgulho e da vaidade que estão ainda muito latentes em nosso ser. Então, meus amigos, a mensagem é uma mensagem bastante importante, porque diz realidade, realmente é a nossa vida, né? Quem já foi presunçoso ou ainda está combatendo, então vamos permanecer combatendo esta imperfeição como tantas outras. Vamos agora fazer as nossas vibrações, né? Doar um pensamento, um sentimento no desejo de ajudar, de forma firme, de forma sincera, para que possamos emitir ondas vibratórias de amor, de perdão, de saúde e de esperança. Senhor nosso Deus,
Aqui estamos humildemente a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, assim como em nosso país, que está a necessitar de compreensão, que está a necessitar de ajuda mútua entre todos os grupos. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça de forma coerente com o Evangelho do Cristo e com a codificação. Pelo perdão, pela concordância junto daqueles que nos sintonizam conosco, pelos enfermos, para que haja fé e esperança em seus corações, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, inclusive da maldade que ainda existe em nossos corações, para que assim não venhamos a entrar em sintonia com outras mentes enfermiças e assim possa reinar a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.